Olá, meus amigos, mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, Esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Aqui eles estão explicando a respeito do porquê nós, nessa encarnação, não nos lembramos assim com tanta clareza das existências anteriores, para poder entender até o que aconteceria na nossa vida, né? Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, teria perturbações inevitáveis às relações sociais. Se eu me lembrasse, poderia ser que eu me sentisse mal pela lembrança ou talvez orgulhoso demais por algum cargo que eu possa ter tido de importância, de relevância, e isso poderia atrapalhar o meu discernimento, as minhas escolhas atuais, e por isso não teríamos a lembrança das existências anteriores. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Um outro ponto interessante para nossa observação: será que ao me deparar com as pessoas que conviveram comigo em existências anteriores, eu teria? Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas e também nos tira do que poderia nos prejudicar. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido, ou o mal que fez, ou suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo, sendo que isso já é É sobre então se melhorar que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal que lhe dá força de resistir às más tentações. Ou seja, as nossas inclinações atuais são exatamente os pontos que nós devemos atuar e aquilo que não interessa não estaria vindo à tona agora. Então, o que nós devemos nos preocupar nessa existência é exatamente o que está aparecendo. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o nosso sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-lo. Então, o sono e os sonhos, eles podem ser aproveitados por nós se nós conseguirmos nos concentrar, nos lembrarmos daquilo que vivenciamos e tentarmos refletir sobre as lições que precisamos aprender. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.